Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. Estamos aqui na rua General Roca 340, na Galeria, próximos da Praça Sans Pena, na Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, um dia maravilhoso, um dia oportuno para meditarmos nas Sagradas Escrituras, para orarmos a Deus, mantendo a comunhão. É um dia oportuno, todos os dias, mas se sabe, sexta-feira é um dia emblemático, porque nessas horas muita gente está por aí gastando a vida em coisas ilícitas, na beira do barzinho, no adultério, na prevaricação, na fornicação, na mentira, no engano. Nós precisamos de ter discernimento espiritual para saber até onde um cristão deve ir. E lá, muita gente desviada das igrejas, muita gente que perdeu a sua direção, perdeu o tino, estão frustradas na vida, estão como aqueles discípulos de Emaús que fugiram de Jerusalém, fugiram dos planos de Deus, se colocaram numa rota de fuga porque estavam com os corações petrificados. E Jesus disse: honestos, tardios em ouvir, tardios em crer tudo o que os profetas falaram. Então, que nesta noite de sexta-feira, uma noite emblemática, uma noite oportuníssima, estejamos uníssonos nesta voz da fé, nesta voz da comunhão, da vida espiritual, do exercício da fé. Vida espiritual é inerente, faz parte, integrante das nossas vidas. Somos o que somos pela graça de Deus. Então aqui estamos para exercitar isto, para levar a fundo, a sério, as coisas de Deus, construindo a casa sobre a rocha. E nesse sentido, nessa linha de pensamento, aproveitando a chegada dos irmãos, sejam muito bem-vindos, sintam-se todos em família. Eu quero dedicar uma palavra importante, porque nesse contexto que nós estamos vivendo, de tantas vozes, tantas atrações, você imagina a Torre de Babel? A confusão da Torre de Babel foi a confusão das línguas, e hoje existem muitas línguas por aí, muitas vozes para tentar confundir a nossa vida, nos atraindo para o mundo. Então eu quero lhe dizer rapidamente sobre a importância, em caráter de introdução para este culto, a importância de nós discernirmos as vozes, para que possamos ter renovação mental, para que possamos crescer em graça e em conhecimento, para que possamos ter uma vida sólida em Cristo Jesus. É importante sabermos discernir as vozes. Quando nós vemos Pedro, o apóstolo Pedro, em certa feita, Jesus, numa pesquisa espiritual, vamos dizer assim, disse: quem dizeis os homens que eu sou? Eles disseram: olha, uns dizem que é João Batista, Elias, alguns dos profetas. E vocês, quem dizem? Então Pedro disse: olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Um pouquinho depois desse texto bíblico, Jesus estava falando sobre a necessidade de entregar-se, de dar a sua vida em prol das suas ovelhas. O maior ato de amor da história, a crucificação de Jesus. O maior ato de renúncia foi Deus renunciando em Cristo o trono, toda a glória, a força toda poderosa, e vindo ao mundo em Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus estava falando sobre isso, cogitando das coisas de Deus, Pedro
disse ao Senhor Jesus: não, Senhor, isso de modo algum irá te acontecer, não digas isso. E passou a repreender o mestre. E então Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas das coisas da carne. E ainda num terceiro momento, próximo à crucificação, Jesus no Petrório, no Sinédrio judaico, antes do Petrório romano, Pedro disse ao Senhor, ao mestre: Jesus, eu vou contigo até a morte. Jesus, eu faço tudo por ti, eu dou a minha vida por ti. Olha, Jesus, todos podem te negar, mas eu não te negarei. E Jesus disse: Pedro, em verdade eu lhe digo, que antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Então o que nós aprendemos com isso, amados? Na primeira voz foi a voz de Deus. Não foi carne e sangue, foi meu Pai que te revelou, foi a voz de Deus. Quando Pedro falou sobre a pessoa de Jesus, era a voz de Deus no coração de Pedro. No segundo momento, quando Pedro passou a se levantar contra o Mestre, contra Jesus, tentou gerar uma autocomiseração, um impedimento para a obra de Deus, Jesus identificou que aquela voz vinha de Satanás. Não era nem de Deus e nem de Pedro, era de Satanás. Então Jesus disse: arreda, Satanás. E no terceiro momento, quando Pedro, na sua carnalidade, na sua confiança carnal, não, eu vou, todo mundo pode te negar, mas eu não te nego, eu vou. Aquela era a voz de Pedro. Jesus disse: olha, em verdade eu lhe digo que você vai me negar, Pedro. Então, quando nós estamos atentos às vozes que vêm aos nossos corações, às vozes que passam pelas nossas mentes, as vozes que nós damos ouvidos, se é a voz de Deus, se é a voz do diabo ou é a voz da carne, isso é de fundamental importância para que nós avancemos na vida espiritual. Satanás sempre vai tentar impedir você de fazer a obra de Deus. Satanás sempre vai tentar impedir você, por qualquer motivo que seja, para que você não faça a voz de Deus. E por outro lado, a tua carne pode te levar a uma confiança humana, carnal em si mesmo. E nós devemos, na verdade, não confiar na carne, mas confiarmos sempre em Deus e da sua graça. Assim sendo, você estará no caminho bíblico para construir a tua casa sobre a rocha. Então, com esta palavra introdutória de boas-vindas, uma palavra amiga, uma palavra de amor para com as ovelhinhas de Jesus, que eu amo cada uma das ovelhinhas, cada um dos meus amados irmãos, minha família espiritual, amigos da fé, família em Cristo, aqueles que compõem o corpo de Cristo Jesus, formamos um corpo só. Lembra que a palavra diz: acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Então, é com muita alegria que eu compartilho com vocês esta palavra introdutória. E agora eu quero, para abençoar a vida, quero orar com vocês. Não antes de agradecer a Deus, porque nós temos aqui 3 questões, 3 respostas de oração abençoadoras. E nós choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram em Cristo Jesus. Isso é a família. Nós somos uma família para a glória de Deus, a família espiritual, o povo de Deus nesta terra. Então a irmã Eulina da Silva Furtado, a mãezinha de um membro da nossa igreja, irmão Marcelo Furtado, estava internada, teve um AVC isquêmico, mas graças a Deus já recebeu alta, já está em casa, já está em paz, já está na bênção do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Depois nós temos o abençoado Gerson Genaro,
Abençoado Gerson Genaro, abençoado da irmã Vivi, abençoado estava com uma pneumonia subsequente da Covid-19 e precisou de ser internado. E interessante que a irmã Vivi recebeu uma mensagem truncada, uma mensagem estranha no celular, informando que o abençoado tinha piorado. E o seu filhinho, olha, a palavra de Deus diz: da boca dos pequeninos retirarei o perfeito louvor. E o seu filhinho, Kaique, ele falou: mamãe, vamos orar. E começaram a orar a Deus. No final da oração, o telefone tocou e disse: não é nada disso, ele já está melhorando, está bem, a saturação do oxigênio está melhor. E a conclusão da ópera: louvado seja o Senhor Jesus. O abençoado irmão já está de alta, já está em casa, e hoje sequer precisou do oxigênio. Ele estava em casa, mas com o oxigênio em casa, mas hoje sequer precisou do oxigênio. Isto é uma bênção para a glória do Senhor, uma grande bênção para a glória do Senhor. Irmã Vivi, querida, estamos muito felizes por essa bênção do Senhor, em nome de Jesus. Manda um abraço forte para o irmão Gerson e para o seu filhinho, tá bom? Esse anjinho de Deus usado pelo Senhor. Deus seja louvado. E a irmã Romilda Alcântara. Irmã Romilda ficou internada no INTO por aproximadamente 7 meses, amados. 7 meses de internação. Mas para a glória do Senhor, está de alta médica. Graças a Deus por isso. Já recebeu alta, já está em casa. Então agradecemos a Deus por essa vitória. Oramos por ela aqui diversas vezes. A amiga da irmã Luciana, por sua vez irmã da Cláudia, por sua vez esposa do Marcelo, que acabamos de dar o testemunho da sua mãezinha. Então, graças a Deus, família abençoada, respostas de oração para a glória de Deus. Pois bem, sem delongas, amados, mas era importante agradecer, louvar a Deus por estes testemunhos que muito alegram os nossos corações, mas a hora passa rápido. Nós queremos continuar intercedendo, orando, sentindo em espírito a dor daqueles que ainda estão na dor e orando pela fé para a sua vitória, crendo nisso. A irmã Tereza Andrade Silva, fortes dores abdominais, inflamação no fígado. O Marcos Vinícius Costa Palhares, depressão, pressão alta, intestino, só funciona um remédio de mal. A diaconisa Maria do Socorro, nossa amadinha que está aqui na live, sempre dizendo amém, aleluia, louvado seja, está com um grande edema na coluna cervical e uma fissura próxima à bacia. Amada, com muitas dores, vai agora uma consulta a um neurocirurgião e nós vamos estar orando pela sua vida, amada. Deus está no controle. O nome de Jesus é sobre todo nome. Não temas, Deus é maior. É sempre Ele que dá a última palavra, para a glória do Senhor Jesus. A irmã Ana Maria Silva, dores crônicas nas costas. A irmã Luzia, missionária, diabética e está quase cega. Vamos orar por esta irmãzinha também, Senhor amado. A irmã Terezinha Tinoco, saúde emocional, saúde física. A Camila Beninca, cisto na tiroide. O Pedrinho, essa criança, 11 ou 12 anos, tadinho, uma saúde frágil, anêmico, periclitante, o estado de saúde desse jovem Pedrinho, jovenzinho lá de Saquarema, lá da terrinha da nossa irmã Bispa Deise amada, Saquarema, da nossa irmãzinha, irmã Delta, irmã Marcelínia,
a Cris, família abençoada, o povo de Saquarema, um abraço para todos vocês. Então, o Pedrinho é lá da vizinhança, sua saúde frágil, anêmico, vamos orar pela sua vida. A Juliana, a pedido do Jonathan, filho do presbítero Valdécio Júnior de Almeida, complicações da Covid-19, a Juliana. Em nome de Jesus, esse Covid já caiu por terra, amada. Ainda a Luísa Andrade, que é filha da irmã Tereza, cuidadora da mãe, precisa das nossas orações para que seja fortalecida emocional, fisicamente. O Rogério Reis, sua vida financeira está quebrada, ele precisa de um sinal de Deus. Olha, questões financeiras mexem com diversas áreas da vida, amado. Nós sabemos que o dinheiro é apenas um servo. Nós não idolatramos. Nenhum cristão idolatra o dinheiro. O cristão de verdade não idolatra o dinheiro. O dinheiro é nosso servo. Mas nós sabemos que o dinheiro atende a tudo, diz a palavra. Problemas da vida financeira muitas vezes acarretam problemas de matrimônio, problemas familiares, problemas em diversos departamentos. Então, por isso a vida espiritual precisa estar forte, sólida, em nome de Jesus. Rogério Reis, vamos orar pela tua vida financeira. E o Pedro e a Cláudia são irmãos de um diácono da nossa igreja, irmão Carlinhos. Eles têm problemas com drogas e precisam de ser libertos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e amado, estamos agora aqui reunidos pela fé neste ponto eletrônico, nesta live, cada um no seu lar, na sua residência, espalhados pelos diversos bairros e até municípios do Rio de Janeiro. Mas nós estamos aqui no mesmo espírito, Pai, na mesma fé, na mesma oração, na mesma certeza que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, Tu nos ouve. E se sabemos que Tu nos ouve quanto aos pedidos que lhe fazemos, estamos certos de que obtemos os pedidos. Assim sendo, ó Pai, nós nos aproximamos diante do trono da graça de Deus com confiança. Nós já chegamos ao trono da graça de Deus com esperança, com fé. Nós já chegamos diante do Teu trono, ó Pai, sabendo quem Tu és, Pai. Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso melhor amigo, ó Pai. Tu jamais decepciona os Teus filhos, os Teus amigos. Tu jamais abandonas as Tuas ovelhinhas, meu Pai. Tu és um Pai amoroso. Tu és um Pai dedicado, Senhor. 24 horas por dia. Não dormitará aquele que nos guarda, diz a palavra. Então nós sabemos em quem temos crido, ó Pai. Nós não estamos diante de uma divindade deísta, como creem alguns, como se Deus tivesse dado corda no relógio e depois abandonado o relógio por conta própria. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus amigo, é um Deus próximo, é um Deus pessoal, é um Deus que toma decisões e interfere sobre-humanamente. A Tua palavra é cheia, ela é recheada de modelos, de exemplos, Pai, da ação e da manifestação de Deus, inclusive em resposta às nossas orações. Porque assim como Tu és soberano e sabes de todas as coisas, elege e cumpre todas as coisas de acordo com a Tua vontade, o Senhor também elegeu a oração como instrumento de comunicação contigo, como veículo de comunicação com o Senhor, para que Tu te manifestasses entre nós. Assim sendo, ó Pai, quando oramos, estamos fazendo a Tua vontade. Quando oramos, estamos em obediência à Tua vontade. Quando estamos na busca da oração, estamos no cumprimento do querer do Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade do Pai. Portanto, ó Pai,
quando estamos em oração, diante do trono da Tua graça, nós é que estamos em sintonia contigo. Nós não estamos aqui determinando ou mandando o que Deus irá fazer ou o que o céu irá fazer. Na verdade, é o contrário. Nós é que estamos entrando em sintonia com o Pai. Nós é que estamos entrando em sintonia com o trono. É o céu que está governando a terra. É Deus que está governando os homens. Somos nós que estamos nos submetendo à Tua vontade. E Tu, Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade declarada, Tu nos ensinaste e nos motivaste a pedir. Tu disseste: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Assim sendo, ó Pai, pedimos e fazemos ao máximo, ó Pai, dentro das nossas limitações, humanidade, conhecimento revelado de Ti, para fazer pedidos agradáveis ao Senhor. Abrimos o coração, ó Pai. Isto é uma grande verdade. Quando estamos confusos, quando não sabemos nem o que pedir, e isso acontece muitas vezes conosco, ainda assim nos colocamos em oração. Começamos então, Pai, a balbuciar palavras bíblicas. Começamos então a louvar. Começamos então na oração a meditar, Senhor, nos Teus caminhos, na Tua palavra, nas passagens, nos textos bíblicos. E assim, Pai, o Teu Espírito começa a trabalhar em nós, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que é sobre nós intercede por nós. Portanto, ó Pai, fazemos bem em seguir o conselho bíblico de perseverar na oração. Fazemos bem em seguir a diretriz, o mandamento de guardar as Tuas palavras em oração, ó Pai. Porque assim sabemos, ó Pai, que tudo que estivermos aqui falando, e o Senhor está ouvindo todas essas palavras, o Senhor as estará recebendo. E de acordo com a Tua soberana vontade, o Senhor irá responder cada uma das nossas orações. Assim, Paizinho amado e bendito, colocamos cada uma das vidas que estão aqui diante do trono da graça de Deus. Oramos, Pai, e oramos com fé, Senhor. Oramos com confiança, Pai. Oramos em nome de Jesus, exercendo a autoridade de Deus contra todos os males, contra as armas forjadas. Aquilo que declaradamente nós vemos e sabemos é arma forjada pelo maligno. Nós entramos em oração, em guerra, e rechaçamos, despojamos, trazemos as claridades, as obras das trevas, e as reprovamos em nome de Jesus. Portanto, Pai amado, que cada um de nós tenhamos autoridade e intrepidez para no anúncio da Tua palavra, para na vivência da Tua vontade, para na meditação das Escrituras, na perseverança da meditação e da oração. Assim, Senhor, compramos o Teu querer e a Tua vontade. Que todos nós estejamos encorajados, intrépidos, motivados, alimentados, fortalecidos a cumprir a Tua vontade cabalmente, Senhor. Porque sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E ela nos ensina, Pai, a viver com a piedade de Deus, com a eusébia, com o espírito de contentamento, com o espírito cheio de graça, o espírito mergulhado na graça de Deus, os nossos pensamentos renovados, a nossa vida, Pai, em equilíbrio. Esta é a ação da palavra, da graça, do Espírito Santo. É o resultado, ó Pai, de uma vida que busca a oração, a palavra, a vida com Deus. Portanto, nesta hora, Pai, queremos em oração colocar diante de Ti cada vida, cada coração, cada mente, para que ninguém desanime, para que ninguém, Senhor,
se fatigue na sua alma, para que todos nós mantenhamos fixos os nossos olhos em Deus que faz todas as coisas, porque o apóstolo Paulo nos exortou dizendo: permaneçamos semeando, fazendo bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pai, muitas das vezes, muitas pessoas desfalecem antes de colher, abrem mão antes de vir a resposta, deixam de orar antes de vir o milagre, desistem de seus sonhos nas primeiras barreiras que se levantam. Muitas das vezes as pessoas abrem mão, ó Pai, de coisas importantes, abrem mão de sonhar, abrem mão de desejar, abrem mão de querer crescer, abrem mão de querer se transformar, de ver dias melhores, se conformam, se acostumam, ó Pai, com o mundo, com a derrota, com o negativismo, com pensamentos contrários, se conformam, Pai, abrem mão de sonhar, vivem uma vida de estado vegetativo, vivem uma vida no automático, onde apenas acordam, trabalham e pagam conta, acordam, trabalham e pagam conta, mas não tem uma vida de oração, não tem uma vida de proximidade com Deus, não tem sentido, não tem um rumo, ó Pai. Tudo para Deus dá desculpa, tudo para realizar a obra de Deus dá desculpa, está sempre ocupado, está sempre com alguma coisa humana, e assim não vive o projeto maior de Deus em sua vida, tal como Marta, Pai. Mas nós queremos, assim como Maria, estarmos quedados aos Teus pés, estarmos rendidos aos Teus pés, estarmos diante do Senhor, em oração, em confissão, em fé, em comunhão, em oração, em louvor, sabedores, Pai, que Tua vontade irá sempre prevalecer na vida dos Teus filhos. Portanto, ó Pai, uma vez mais, obrigado pela resposta de oração sobre a vida da irmã Eulina Silva Furtado, pela resposta de oração sobre a vida do irmão Gerson Genaro. Obrigado, Senhor, pela resposta de oração sobre a vida da irmã Romilda Alcântara. Depois de 7 meses de internada, já está em casa. Ó Deus, continuamos em oração e declarando vitória, em nome de Jesus, sobre a vida da irmã Tereza Andrade, que as dores sumam em nome de Jesus. Do Marcos Vinícius Palhares, seja liberto, curado da depressão e também dos problemas intestinais. A irmã Maria do Socorro, diaconisa amada, Senhor, seja curada, sua coluna cervical seja restaurada. Meu Deus, que um grande milagre aconteça na vida da tua filha, da tua serva, Senhor. Ana Maria da Silva, as dores crônicas nas costas sejam repreendidas em nome de Jesus Cristo. A Terezinha Tinoco, Senhor, nossa irmãzinha TT, seja fortalecida, curada do alto da cabeça à planta dos pés. A missionária irmã Luzia, ó Deus, que esta visão retorne, meu Pai. Essa senhora está quase cega, em nome de Jesus, Pai, um milagre na vida, sabedoria aos médicos, provisão financeira para o bom tratamento. A irmã Camila Belinca, esses cistos da tiroide, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Pedrinho, Pai, com a sua saúde frágil, esse sistema imunológico seja fortalecido. Receba, Pedrinho, um milagre na sua vida. A Juliana com complicações do Covid-19, nós sabemos que esta doença tem se alastrado, ó Deus, complicando a vida de muita gente de fato, mas nós sabemos que o nome de Jesus é maior. Esta doença esteja debaixo dos pés, seja sarada, Juliana. Nós oramos, intercedemos com fé pela tua vida. A Luísa Andrade, cuidadora da sua mamãe, receba aí, amada, um toque desta oração, neste coração, nesta mente, nesta alma, nestas emoções, em cada célula do teu corpo, em cada pensamento que vem na tua mente agora.
produza o fruto do Espírito, produza a glória de Deus sobre a tua vida. O Rogério Reis, meu Deus, que uma porta se abra para a vida deste irmão, Pai. Complicações da vida financeira, oh meu Deus, um chefe de família está sofrendo com o desemprego, com a falta financeira, as complicações desta área, meu Deus, que se alastram muitas das vezes para o casamento, para o matrimônio, vida dos filhos, alimentação ruim, várias questões. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, receba um milagre na tua vida, em nome de Jesus. E o Pedro e a Cláudia, a palavra do Senhor diz que não há impossíveis para Deus. Mesmo que seja a dependência química que está se levantando contra estas vidas, o poder de Deus é maior. Nós oramos assim em nome de Jesus, para o louvor e a glória daquele que vive e reina para sempre. E amada família, povo santo, cada uma das ovelhinhas mais do que vencedoras, digam amém, amém e amém. Louvado seja, família amada. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Nós temos agora alguns momentos importantíssimos para o estudo da palavra, para nos aprofundar no conhecimento bíblico. Nós iniciamos há cerca de um mês e alguma coisa a série de estudos bíblicos tremendos, falando primeiro sobre Abacuque. Falamos sobre um profeta menor, Abacuque, e agora vamos voltar ao início da história para começar com Samuel, 1 Samuel. Se você já assistiu o filme Paixão de Cristo, aquele filme de Mel Gibson, você vai entender a minha lógica de pensamento. O filme do Mel Gibson, ele começa com Jesus no Getsemane, e depois ele volta para uma cena anterior, e assim durante todo o filme ele mostra uma cena atual que estaria acontecendo naquele momento, e depois volta para um momento anterior, e assim a pessoa entende melhor aquele momento por ter entendido aquele momento anterior, e ele fica sempre assim voltando durante todo o filme. Então eu comecei com o Abacuque, já trazendo uma parte da história lá para os idos de 605 antes de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém e do templo, que se deu em 587 antes de Cristo. Então eu já mostrei bem próximo à destruição de Jerusalém, lá no final da história, desse pedaço da história, dessa grande perícope, recorte que nós estamos fazendo. E agora eu estou retornando para o início da história, lá em Samuel, logo depois do período dos juízes. Nós vamos entender o que está acontecendo aí, vamos aprofundar a palavra, e todas as vezes que a partir desta série você lê a Bíblia, você vai ler com entendimento melhor, mais amplo, mais profundidade, e creio de todo o meu coração que o Espírito de Deus há de falar cada vez mais profundamente a tua vida. Vamos estudar a palavra de Deus de forma que ela seja aplicada com sabedoria de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus, amém? Então vamos falar sobre 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. E quando você olha ou lê Samuel, a primeira coisa que você deve pensar quando você lê Samuel é que por meio deste juiz e profeta, por meio desses livros de Samuel, fica claro que Jesus é o rei que nós precisamos. Você vai entender que ali houve o estabelecimento da monarquia, o povo pediu um rei. E o que aconteceu em toda a história da monarquia de Israel? E que tudo isso apontava para um outro rei que viria, que seria Jesus. Logo, todas as vezes que você fala 1 Samuel ou 2 Samuel, o livro de Samuel,
que no original hebraico é um livro só. A nossa Bíblia foi colocada em 2 livros de forma didática. Quando você pensa em Samuel, você pensa, fica claro que Jesus é o rei que nós precisamos, amém? Então vamos lá, tema de hoje específico, governados por Deus. 1 Samuel 8, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 8, 4 e 5, na minha Bíblia, página 384. Sejam bem-vindos agora os nossos amados irmãos no Bispo _Amado, lá no Instagram. Bem-vindos também os irmãos que estão no YouTube, @Cristo Vive Missão, nosso trabalho que estamos ali eternizando cada mensagem da igreja, criando um legado maravilhoso para a glória do Senhor. Estamos com 114 inscritos. Peço a todos, ajude-nos a divulgar o nosso canal do YouTube. Vamos juntos. Eu não posso sozinho, ninguém faz nada sozinho. Vamos juntos dar as mãos e divulgar o canal da Igreja Cristo Vive Missão. Você estará contribuindo com a evangelização. Então, bem-vindos também os irmãos na fanpage Bispo Anderson Nogueira. E aqui especialmente, mais próximo de mim, que eu posso ver o rostinho de cada um dos meus amadinhos, minha família amadas, irmãos em Cristo Jesus, no Facebook Anderson Nogueira Bispo, em nome de Jesus. 1 Samuel 8, versículo 4, governados por Deus, diz a palavra do Senhor. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Que esta palavra edifique e enriqueça as nossas vidas. Vamos regar a semente em Cristo. Pai amado, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Temos agora momentos importantíssimos para crescer em graça e conhecimento. Estamos retornando para o início, quando Israel se tornou uma monarquia. Queremos com isso, ó Pai, adquirir profundidade bíblica, profundidade nos textos sagrados. Queremos crescer no conhecimento de Deus, para assim, Pai, termos formação cristã. Queremos ter na ponta da língua a resposta para todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Assim, quando vemos Samuel, fica claro que Jesus é o rei que nós precisamos. Ensina-nos, Pai, esta longa jornada que nós passaremos juntos nos estudos dos históricos, dos livros históricos. Para a glória do Senhor oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Minha família amada, estava com meu coração, no bom sentido da palavra, ansioso por esse momento, esse ponto de largada, de partida para esse novo momento de estudos bíblicos, porque eu creio de todo o meu coração que esses estudos, essas séries, hão de ser uma grande jornada de transformação para o nosso ministério, para as ovelhas, famílias, para todos aqueles que partilham conosco das nossas lives, dos cultos, do aprendizado, para o legado que estaremos construindo, deixando no nosso YouTube, para as nossas vidas, porque a visão é adquirir conhecimento e profundidade bíblicas, para que tenhamos uma casa estruturada e sólida, em nome de Jesus. Então, quando lemos os históricos, Samuel, Reis, Crônicas, vemos que são livros que conduzem a igreja a entender
Porque Israel fez a transição do período dos juízes para a época de estabelecimento da monarquia. Por que Israel saiu daquele período tribal, onde a nação era governada por líderes tribais, deixou essa era e avançou para a monarquia? Quais foram as razões? Quais foram as implicações desse pedido de Israel? Vamos entender esse estabelecimento e como que essa monarquia, ao longo da sua história, teve os seus êxitos, teve fracassos e por fim foi dividida. Você lembra que Israel foi dividido na morte de Salomão, quando deixou de ser um reino unificado para se tornar um reino do norte com 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. E assim a divisão já foi um enfraquecimento, depois o reino do norte destruído, por fim o reino do sul em 587 com a destruição de Jerusalém. Então, esse é um pequeno panorama, um pequeno pano de fundo. E nós precisamos de entender todo esse desenrolar, porque nisso aí está envolvido a vida espiritual do povo, as decisões de ouvir ou não ouvir a voz de Deus, os frutos que foram colhidos dessas decisões. Como é que a pessoa ouviu a Deus ou não ouviu, ou reis que se deixaram pensar além de si, além do que convinha, cogitando das coisas da carne, confiando na carne, enquanto o outro era segundo o coração de Deus. Vamos aprender a refletir sobre os nossos próprios erros, sobre as nossas qualidades, que precisamos cada vez mais progredir. Ou seja, Samuel nos dá amplas e amplas e amplas oportunidades de aprendermos sobre a vontade de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a esperança que devemos colocar no Rei dos Reis, chamado Jesus Cristo. Estudar a história de Israel, os caminhos de Israel, as decisões tomadas pelo povo de Deus, então, pelos seus reis, pelos seus governos, é enriquecer a nossa vida com tamanha profundidade, que ao olharmos, a partir de então, com esses pressupostos do conhecimento em mente e em coração, e olharmos a palavra de Deus, teremos mais ferramentas para identificar a voz de Deus, a vontade de Deus, estabelecer uma jurisprudência espiritual, ou seja, um termo do direito, quando um juiz julga uma causa de alguém, esse julgamento causa jurisprudência, e outros casos semelhantes àqueles, a tendência é que recebam o mesmo julgamento pelo princípio da jurisprudência. Então, conhecer a história, a palavra de Deus, do povo de Deus, e tudo que está envolvido nisso, é ter um cabedal de jurisprudências para as nossas causas e pleitos da vida, orarmos a Deus. Senhor, lembra-te, Pai. Você lembra que o momento, por exemplo, de transformação de Abacuque, quando ele saiu de um homem incrédulo para um homem crédulo, poderoso, crente em Deus, foi exatamente no capítulo 3, quando ele começou a meditar nas obras de Deus. Olha, o Senhor fez, o Senhor tirou o povo de Israel, o Senhor abriu o mar, e ali aquele homem foi transformado. Portanto, trazer esse ferramental para a igreja é de extrema valia, crescimento, estrutura para o povo de Deus. Então, veremos como essa monarquia finalmente aponta para Jesus. Porque é em Jesus que temos o governo do perfeito amor, da perfeita justiça. Em Jesus é que temos a perpetuidade do seu reinado. É em Jesus que temos paz sem fim sobre o trono de Davi. É em Jesus que se cumpre todas as expectativas messiânicas do Antigo Testamento. É em Jesus que nós temos todo o pacote da glória de Deus, da graça de Deus, tudo aquilo que
era sombra da lei, tudo isso se cumpriu em Jesus. Então, como essa monarquia estabelecida em Israel apontou para o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. De início, já posso lhes dizer, à guisa de introdução, que uma coisa salta aos nossos olhos. Qual é, meu bispo? A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. Quando buscamos viver, compreender a justiça de Deus em Cristo Jesus, nos abrigar na graça de Jesus e buscar manifestar uma vida piedosa e reta, a palavra diz, as lições de Samuel nos dizem que essa justiça exalta a nação. O povo vive feliz, o povo vive alegre, o povo que conhece o Senhor é forte e é ativo. O povo que assim vive, muito fruto dá. Entretanto, quando o pecado reina, este será o opróbrio dos povos. Quando o pecado reina, as portas e os muros de Jerusalém são quebrados e queimados. Quando o pecado reina, o povo suspira. Quando o pecado reina, os caminhos são afastados do caminho do Senhor. Então as decisões são equivocadas, os caminhos são tortuosos e o julgamento vem. Os frutos vêm, os maus frutos. Então, sempre que a nação exalta a Deus, Deus exalta a nação. Você lembra quando Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É isso. Toda vez que a nação exaltou a Deus, Deus exaltou a nação. Mas quando os reis e o povo se afastaram da lei de Deus, Deus moveu a sua bênção. Isso nos remete a Apocalipse, quando diz: olha, você não é quente nem frio, você é morno. Veja, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso tu não te arrependas. Ou seja, tu não ouvirás mais a minha voz, teu coração estará petrificado, tu te afastarás cada vez mais dos meus caminhos, até que tu colhas os frutos da tua própria maldade. E assim que muita gente é entregue à vaidade dos seus próprios pensamentos, e não só fazem o mal, mas também aprovam os que tais coisas praticam, porque andam na vaidade de seus pensamentos, na confiança da sua carne, estabelecendo inclusive julgamento contra homens de Deus e servos de Deus, como por exemplo Saul fez a Davi, perseguindo nos entornos do deserto em Gedi, onde eu tive a honra, o prazer e a alegria de estar 2 vezes. Então, família amada, estes livros, Samuel, 1ª, 2ª Samuel, nos fornecem, e os históricos como um todo, Reis e Crônicas, nos fornecem contexto para que nós entendamos todo o restante das Escrituras. Você sabe quando aquele ditado que diz, pegou o bonde andando? Ou então está surfando na maionese, boiando na maionese? Quando a pessoa pega uma frase qualquer e não entende, e entende uma coisa totalmente errada, é isso que causa o desconhecimento dos livros históricos. Esses dias na minha fanpage, quando eu estava pregando sobre Abacuque, uma pessoa disse assim: ah, bispo, Abacuque é história, para que pregar isso? Veja o que o Senhor Jesus está fazendo por aí. Eu disse: olha, irmão, como eu vejo que você está falando em nome de Jesus, eu imagino que você seja crente. Eu só imagino. Então, já que você deve ser um crente, por favor, em primeiro lugar, respeite as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, partindo do seu pressuposto de que Abacuque a história não se deve pregar, então a gente tem que rasgar o Antigo Testamento, jogar fora. Primeiro lugar. Segundo lugar, a gente tem que rasgar também centenas e centenas de passagens bíblicas do Novo Testamento que fazem citação direta ao Antigo Testamento.
e mais outras centenas que fazem citação indireta ao Antigo Testamento. Então, meu amado, não vai sobrar nada. Então, amados, se nós não entendemos esses contextos da ação e manifestação de Deus, muitas das vezes vamos pegar o bonde andando, vai surfar na maionese, e aí você tem aí abertura para heresias, inclusive para judaísmo, porque quando a pessoa não conhece de fato o Antigo Testamento, ela quer estabelecer na sua igreja práticas judaizantes, que já não eram mais para ser praticadas, por falta de conhecimento contextual bíblico. Então, esses livros nos fornecem essas ferramentas. Eles também nos ensinam a ter esperança em Deus, no governo de Deus e não no governo humano. Amados, por mais que nós oremos pelo governo, por mais que nós oremos pelos projetos governamentais, por mais que nós oremos pela liderança no mundo, amados, disse um grande teólogo, Lloyd Jones, que aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada não deveriam se espantar pela situação que está o mundo. Ou seja, por mais que nós conheçamos e oremos pelos nossos governantes, e conheçamos os projetos políticos e desejamos o melhor, amado, o mundo está fadado a caminhar para a apostasia. O mundo está fadado a caminhar para o amor que se esfriará do coração de muitos. Esse é o quadro do final. Mas em Cristo Jesus, nesse quadro de apostasia, nesse quadro distante de Deus, é aí, exatamente aí, que a igreja de Jesus vai brilhar e vai fazer com que o nome de Jesus seja conhecido em toda a terra, e então estejamos próximos ao fim, porque o fim virá quando o Evangelho correr por toda a humanidade. Então, em um período espiritual de declínio, Deus enviou profetas para despertar o seu povo. Lembra-te que estamos saindo do período de Juízes, e hoje e ainda domingo vamos falar um pouco mais sobre essa transição. Estamos saindo de Juízes, um caos, um período de caos, de decadência espiritual, para a monarquia. Então, nesse período, Deus levanta profetas para despertar o seu povo. Houveram muitos profetas entre aspas, anônimos, pessoas usadas por Deus, pessoas para falar a outros em nome de Deus, o testemunho oral da parte de Deus, e que nós podemos trazer para os nossos dias e lembrar dos muitos profetas anônimos que Deus usa. Esses dias o presbítero amado Valdécio estava contando o testemunho do cantor Delino Marçal, que ele estava no metrô, ele ia receber uma promoção no seu trabalho, e ele estava no metrô, alguém sentou do lado e disse: olha, você vai ter que deixar o seu trabalho, você vai ser cantor. E ele ficou confuso com aquilo, e alguns dias depois, também num transporte público, alguém sentou do seu lado de novo e disse: olha, você tem que deixar o seu trabalho, você vai ser cantor. E então ele obedeceu a voz, tornou cantor, e uma grande bênção do Senhor, o seu louvor está por aí. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e é uma bênção do reino de Deus. Certamente um profeta anônimo, alguém que Deus colocou no caminho daquele servo de Deus. Eu já tive essa experiência na minha família diversas vezes. Deu uma teofania, Deus mandar lá um anjo, alguém para falar alguma questão, como foi o caso da minha avó, que estava dentro de casa, doente, com risco de perder a perna. Foi lá um homem, pediu para tratar dela, ninguém conhecia o homem, deixaram ele entrar naquela época, deixaram ele entrar, ele fez um curativo na perna da minha avó. Poucos dias depois a minha avó estava curada. Foi um sinal de Deus, um milagre de Deus. Anjos anônimos, amados, que muitos homens, profetas, coisas de Deus ocorram para que hajam livramentos, sinais e prodígios na igreja. E houveram também profetas conhecidos, tais como Elias, Eliseu, Isaías, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias,
e Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta nacional de Israel. Grande homem profeta usado por Deus. Então, Samuel, quando eu falar Samuel, é o 1 e 2, os dois livros, fornece o contexto para entendermos o restante das Escrituras. Então vamos pensar sobre isso, amados. Porque muitos de nós, muitos cristãos, confessam que enquanto estão lendo a Bíblia Sagrada, não têm uma boa compreensão do que estão lendo, não têm uma boa compreensão do que está acontecendo, acham a Bíblia muito confusa e não têm parâmetros para entender o que estão lendo, e por isso têm dificuldade de entender a mensagem do Senhor. Muitos confessam também a dificuldade de compreender as origens da monarquia de Israel, a importância e o peso bíblico e teológico dessa monarquia. Não sabem dizer quando é que Israel e o porquê se tornou essa monarquia e o que isso tem a ver com Jesus. Então Samuel nos dá respostas claras, e a razão pela qual Israel se tornou, ouça, a razão pela qual Israel se tornou uma monarquia, segundo a palavra do próprio Deus, está aí em 1 Samuel 8, 1 a 8. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos de Samuel eram avarentos, aceitavam propina, corrupção, não andaram nos caminhos do pai. E depois diz: então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: veja, estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, olha o que disse o Senhor a Samuel, a voz de Deus a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitou a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então veja, amado, a voz de Deus. Amados, Deus estava dizendo: eles não estão rejeitando a você, Samuel. Que alguém pode dizer: tá bom, bispo, os filhos de Samuel eram avarentos e não andavam nos caminhos do Senhor, mas Samuel era um grande homem de Deus. Por que o povo então não ouvia a sua voz? O problema era Samuel? Será que ele não pregava direito? Será que ele não tinha feito um curso no Haggai? Será que ele não era o aluno do seminário batista? Será que ele não pregava a palavra de Deus? Qual era o problema de Samuel? Samuel não tinha problema. O problema não era com a vida de Samuel. O problema é que eles haviam rejeitado a Deus, rejeitado o reinado de Deus, rejeitado a palavra de Deus. Então Deus disse: olha, não é você que eles estão resistindo ou rejeitando, é a minha autoridade. Eles estão servindo a outros deuses. Amados, na atualidade, hoje, obviamente, hoje a atualidade, muitos estão seguindo seus próprios caminhos, estão servindo ao Deus do seu próprio ventre. Hoje um pastor, para exortar alguém, ele tem que pisar em 30 ovos. É quase aquela coisa: 30 ovos! 30 ovos!
Eu já penso em quantos ovos eu preciso pisar para uma exortação, para uma admoestação. Porque hoje o Evangelho, sabe, está tão customizado, está tão modificado, que qualquer palavra exortativa, as pessoas dizem: olha, esse pastor é carnal, olha, esse pastor aí não é bom não. A palavra diz que as pessoas vão se cercar para ouvir aquilo que elas querem ouvir, e é isso que Samuel já estava vivendo. Então o restante de todo o Antigo Testamento serve como um aviso para nós. É isso que acontece quando você rejeita a autoridade de Deus. Quando aqui esse povo disse: olha, nós não queremos a autoridade de Deus, nós não queremos o governo de Deus, nós queremos um rei, como as outras nações têm, como o povo do mundo tem. Olha, o mundo é tão bonito, o mundo faz as coisas assim, eu quero também o padrão do mundo na minha vida. Todo o restante do Antigo Testamento é um alerta para nos dizer: é isso o que acontece quando você rejeita a autoridade de Deus. Você se lembra que quando eu preguei Abacuque, lá no finalzinho, já estava um caos totalmente estabelecido, e logo logo os babilônios viriam para destruir Jerusalém, como julgamento de Deus. Tamanho era o afastamento do seu povo dos caminhos do Senhor. Então, quando os reis e o povo de Israel receberam a Deus como seu legítimo rei, adorando e obedecendo a Deus, eles experimentaram grandes bênçãos. Mas quando se afastaram dos caminhos do Senhor, rejeitaram a palavra de Deus, adoraram os ídolos e se rebelaram contra Deus, eles experimentaram o julgamento, eles experimentaram o fruto das suas más obras. Então veja o caso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando rejeitaram a palavra de Deus como rei sobre eles, qual foi o resultado? Sobre Adão e Eva e sobre cada um dos seus descendentes. Cada um de nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, que nos leva a fazer a mesma coisa que Adão e Eva. Por isso, se você cogita das coisas da carne, caminha para a morte. Se você cogita das coisas do mundo, você caminha para o mundo e você rejeita as coisas de Deus. Adão e Eva estavam num jardim maravilhoso, nada faltava, abundância total. A única coisa que precisavam fazer era cultivar, guardar o jardim, manter a comunhão com Deus e obedecer a palavra. Mas o que eles fizeram? Desobedeceram. E pela desobediência entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte. E agora vem a consequência: as dores de parto, e com o suor no rosto ganhamos o ganha-pão. Tanto sofrimento que há. Então você veja o fruto da desobediência daqueles que disseram: não queremos o reinado de Deus sobre nós. Caíram no conto da serpente. Então, amados, o nosso povo, a nossa igreja, o nosso estado, o nosso país, o mundo, a sociedade precisa saber disso. A rejeição à palavra de Deus, a rejeição ao governo de Deus como seu legítimo rei, seu Deus soberano que governa a sua vida, não irá levar a bênção, mas levará ao julgamento. Todas as vezes que a pessoa diz: eu sou dono do meu nariz, eu é que sei, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Você veja que as pessoas apoiam o aborto, mas na Alemanha tem projeto que diz que você não pode fazer mal rejeita a palavra de Deus, ela própria está se colocando em posição de juízo, julgamento e maus frutos. Então esses livros de Samuel vão nos oferecer ao longo da nossa jornada, do nosso seminário cristão, bíblico, público, amplas oportunidades para aprendermos estas verdades. E então podermos, com jurisprudência bíblica, pressupostos da palavra, sabedoria e entendimentos de Deus, nos voltarmos para os caminhos do Senhor em arrependimento e fé e olharmos para Jesus, o Rei dos Reis, descendente de Davi. E saberemos então que o reinado de Jesus é o que nós precisamos.
Ao contrário de Adão, ao contrário de Eva, ao contrário de todos na história da humanidade, Jesus obedeceu perfeitamente à agenda do Pai. Nós cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Deus, como homem, ele obedeceu perfeitamente toda a agenda que a ele estava estabelecida. Ele disse: esse mandato eu recebi de meu Pai. Então Jesus andou rigorosamente no cumprimento de todas as profecias, no cumprimento de tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Jesus não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. No deserto, por 40 dias, o diabo lhe tentou de todas as maneiras, mas ele venceu por meio da palavra. E assim, em Jesus Cristo, legítimo Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós temos o cumprimento de todas as coisas, nós temos a força da palavra, nós temos o suprimento da graça. A graça sobre graça em Cristo Jesus nos cobre, o poder que há no nome de Jesus nos limpa, a sabedoria e a autoridade do nome de Jesus são capazes de nos conduzir em perfeita vitória. Isaías 9:6 diz assim a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, amados, eu lhe peço 3 minutos para terminar este culto, esta primeira palavra, que é uma ponte para o resto da nossa série sobre Samuel e os históricos. Samuel 1 e 2 nos ensina o contexto histórico para o restante das Escrituras. Samuel 1 e 2 nos ensina a ter esperança em Deus e não no governo humano. Em Jesus, Rei dos Reis. Nele colocar toda a nossa esperança. Sim, amado. As pessoas sempre caíram na tentação de confiar no homem e não em Deus. Colocar a sua confiança nos carros e nos cavalos e não em Deus. Colocar a sua confiança na sua própria capacidade, como fez Saul, e não em Deus. Colocar a sua confiança nos homens e nos governos, nas promessas e nos projetos, e não em Deus. Sem entrar em pormenores ou em questões de lados, mas politicamente, a cada ciclo eleitoral, membros de ambos os principais partidos políticos, juntos com a mídia, trabalham para convencer os eleitores de que os nossos problemas serão resolvidos se elegermos tal candidato. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: devemos sim ter consciência política, devemos sim saber escolher bem os nossos políticos, devemos sim observar os princípios bíblicos na vida deles, para optarmos por um ou por outro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a tua esperança, a tua confiança devem estar em Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Então, em 1 Samuel, o povo de Israel estava convencido de que todos os seus problemas decorriam do fato deles não terem um rei, assim como as nações do mundo o tinham. Por meio de Samuel, Deus os advertiu o que aconteceria com eles se designassem um rei para governá-los. E Samuel, depois no contexto desse capítulo 8, diz que esse rei iria abusar da sua posição de poder, tributar pesadamente e os levaria a clamar a Deus por libertação novamente. Mesmo assim, aquele povo, de qualquer maneira, acabou nomeando para si um rei humano, convencidos de que sabiam mais do que Deus. E amados, muitas das vezes nós estamos convencidos de que sabemos mais do que Deus. Muitas das vezes nós sabemos que a palavra diz que devemos honrar ao Senhor,
mas achamos que sabemos mais do que Deus e fazemos da nossa maneira. Sabemos que a palavra fala sobre o jugo desigual, mas achamos que sabemos mais do que Deus e nos colocamos em jugo desigual. E tantas são as questões que optamos pelos nossos desejos e não os de Deus. Assim, até mesmo o rei Davi, que era a melhor figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento, entre todos os reis de Israel, ainda assim, pecou várias vezes, de várias maneiras, contra o Senhor. Portanto, amados, concluímos que em nenhum ser humano, em nenhum rei humano, exceto Jesus Cristo, teremos a resolução completa para todos os nossos problemas. Amado, só Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Se você fizer a obra de Deus olhando para os homens, você cairá. Se você tentar se santificar a tua própria vida olhando para a tua própria capacidade, você cairá. Você não conseguirá servir a Deus plenamente. Se você quiser desenvolver a obra de Deus olhando na tua própria expertise e achando que você sabe mais do que Deus, você também será envergonhado. Então, meu amado, olhando para Samuel, aprendemos que todas as coisas que fizermos, precisamos fazer olhando para Jesus, precisamos fazer em nome de Jesus, precisamos fazer para a glória de Jesus. Olha para Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Certamente, desta maneira, você será por Deus sustentado e certamente Deus irá honrar a tua vida. Eu quero terminar esta mensagem com Lucas, capítulo 11, versículo 14. Rapidamente vamos fazer essa leitura. Lucas 11, 14, já estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor: de outra feita, Jesus estava expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas algum dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Olha, tentando, colocando Deus à prova, pedindo sinal, sinal, sinal. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a casa cairá sobre si. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha, disse o Senhor Jesus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por desertos áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amado, antes de ler o 27 e 28, isto acontece à geração perversa, que não tem o governo de Deus sobre si. Quando nós temos o governo de Jesus sobre nós, nenhum demônio, nenhum Satanás pode entrar nas nossas vidas, porque quem está em nós é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em quem você tem garantido a tua vida, em quem você tem posto a tua confiança. Coloque em Jesus. Se você ainda não confessou Jesus
Confesse Jesus como suficiente, único, exclusivo e eterno Salvador. Entregue a sua vida para Jesus. Ele será o rei da tua vida. E nenhum rei do mundo, nenhum valente do mundo poderá entrar na tua casa. E assim diz o 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Qual foi o problema lá de Samuel, do povo de Israel? Eles não guardaram a palavra do profeta. Eles não guardaram a palavra de Deus por meio do profeta. E não guardando a palavra de Deus por meio do profeta, não era o profeta que eles estavam rejeitando, mas rejeitando estavam a própria palavra de Deus. Assim sendo, bem-aventurados aqueles que dizem que Jesus é o seu Salvador, também devem tê-lo como seu Senhor e guardando a sua palavra. Se tu guardas a palavra do Senhor, de fato, Jesus Cristo teu Hios Sater, de fato, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o teu Salvador, é o teu Senhor, é o Rei que governa a tua vida. Portanto, meu amado, busque o governo de Deus, busque o governo da palavra, e ao ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Fique com esta palavra e que em nome de Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, que é o Rei que nós precisamos, governe a tua vida por meio da sua palavra. Ouça a palavra e aguarde. Tu viverás como um bem-aventurado em nome de Jesus. Amém? Você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite de descanso, que você tenha um final de semana em perfeita vitória, que você tenha o sono dos justos, que amanhã, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, as misericórdias de Deus vão se renovar sobre a tua vida e a minha vida e as nossas vidas. Tenhamos um dia cheio da glória de Deus. Domingo, às 9h20, Rua General Roca 340. Aqui estaremos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, no culto presencial. Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, às 9h20 da manhã. Ou estaremos também, para os que estiverem mais distantes de nós, aqui, online, pelas mídias sociais. Bispo _Amado, Instagram. YouTube, @Cristo Vive Missão, nosso canal no YouTube. Bispo Anderson Nogueira, nossa fanpage, ou Anderson Nogueira Bispo, que é esse canal que aqui estamos unidos nesse momento. Amém? Esteja conosco, presencial ou online, participe do nosso culto, da ceia do Senhor, celebre o nome de Jesus e glorifique a Deus sobre todas as coisas. Espero de todo o meu coração ter você em todas as nossas lives, em todos os nossos cultos, onde estaremos fazendo uma grande viagem pela história de Israel e aprendendo com as Sagradas Escrituras diretrizes de Deus que apontam para Jesus e o seu reinado sobre as nossas vidas. Assim eu oro e assim eu peço diante do Senhor Jesus, e assim quero contar com você, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Já motive outros a estarem conosco no domingo, 9h20 da manhã, e semana que vem, 7h30 da noite. Perdoe-me os minutos que passamos, já passamos 15 minutos, prometo que isso não será normal, vamos buscar terminar 1 hora de live, em nome de Jesus, amém? Um grande beijo no teu coração, fique na graça do Senhor Jesus Cristo, até domingo na ceia do Senhor. Graça e paz.